Vamos iniciar a correção das atividades do PET complementar, semana 2, volume 2, primeiro ano, matemática. Os temas trabalhados foram temas de revisão: função do primeiro grau, função do segundo grau, inequações. Questão número 1. A temperatura em graus de um objeto armazenado em um determinado local é modelada pela função f de x é igual menos x ao quadrado sobre 12 mais 2x mais 10, com x dado em horas. A temperatura máxima atingida por esse objeto nesse local de armazenamento é de 0 grau, 10 graus, 12 graus, 22 graus, 24 graus. Veja que a função é a função f de x é igual menos x ao quadrado sobre 12 mais 2x mais 10, uma função de segundo grau. Nós também podemos escrever como y é igual menos x ao quadrado sobre 12 mais 2x mais 10, já que f de x é o mesmo que y. Nós sabemos que o a é negativo, a é o coeficiente do x ao quadrado. E quando a é negativo, isso vai gerar uma parábola com a concavidade voltada para baixo. A temperatura máxima atingida por esse objeto nesse local de armazenamento é. Veja que a temperatura máxima, toda parábola voltada para baixo, com a concavidade virada para baixo, ela tem um máximo. Esse máximo se localiza no vértice. O vértice eu tenho o XV e o YV. O ponto mais alto, o máximo, é o YV. Então, nós iremos procurar o YV. YV é menos delta sobre 4A, já que essa parábola representa o gráfico da função dada pela temperatura em graus desse objeto, então o máximo representa a temperatura máxima. Eu irei calcular o YV. Para isso, quem é o A? Menos 1, 12 avos. Quem é o B? 2. Quem é o C? 10. Vamos calcular delta. O discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, 12 avos, vezes c, que é 10. b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos vai virar mais. E aqui eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vai ficar 4 vezes 1 vezes 10, que é 40, e 1 vezes 12 vezes 1, que é 12. Então, ficou 4 mais 40, 12 avos. Nós sabemos que o 4 tem o denominador 1, então agora eu posso fazer uma adição de fração. Para isso, MMC de 12 e 1 é 12. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 1 é 12, vezes 4, 48. Mais 12 dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes 40, 40. Então, delta é igual 48 mais 40, 88 dozeavos. Dá para simplificar, mas no momento eu vou deixar assim mesmo. Se houver necessidade, a gente simplifica lá no final. Então, o delta menos, ou melhor, o YV é menos delta sobre 4A. Já sabemos os valores, basta substituir. Menos, quem foi o delta? 88 dozeavos. Dividido por 4 vezes A, que é menos 1 dozeavos. No numerador ficou menos 88 dozeavos. No denominador eu fiz mais vezes menos é menos. Como é que multiplica a fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 1 é 4 e 1 vezes 12 é 12. Aqui virou uma divisão de fração. Na divisão de fração, eu conservo a primeira, menos 88 dozeavos, e multiplico vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso de menos 4 sobre 12? Menos 12 sobre 4. Agora virou uma multiplicação de fração. Eu vou multiplicar sinal vezes sinal, numerador vezes numerador,
denominador vezes denominador. Se for possível, eu posso simplificar antes. Por exemplo, 12 e 12, eu simplifico, vai dar 1. 88 e 4, né, pode também ser simplificado por 4. 88 por 4 é 22 e 4 por 4 é 1. Se eu não simplificasse agora, eu iria simplificar no final. Mas, de qualquer forma, agora foi mais fácil, tornam-se as contas mais simples. Então, eu vou multiplicar 22 vezes 1 e embaixo 1 vezes 1. 22 vezes 1 é 22. E 1 vezes 1 é 1, não há necessidade de escrever 1 no denominador. Então, o YV é 22. Voltando para o nosso gráfico, o máximo que essa temperatura atinge é o YV, e esse YV é 22, portanto, a temperatura máxima é de 22 graus. A alternativa correta, letra D. Questão número 2. Dado o gráfico abaixo de uma função quadrática, y é igual a f de x, temos f de 1 é igual a 3, f de 0 é igual a f de 4, f de 5 é igual a 4, xv é igual a 2,5. Podemos afirmar que todas são verdadeiras? Todas são falsas? Apenas duas são verdadeiras, apenas uma é verdadeira, apenas uma é falsa. Se f de x é igual a y, então nós podemos analisar. Vamos analisar uma por uma. F de 1 é igual a 3. Então, f de 1 é igual a 3. Veja, quando x é 1, o y é 3. Então, vamos lá. Veja, quando o x é 1, o y, ele está aqui, ó, quando o x é 1, o ponto está localizado em cima do eixo das abscissas. Aqui o y é 0, então eu posso dizer que o f de 1 é 0, e não que o f de 1 é 3. Portanto, essa é falsa. Então, a primeira já é falsa. Vamos analisar agora a segunda. F de 0 é igual a f de 4. Então, veja, era f de x, agora é f de 0. Então, quando o x é 0 ou quando o x é 4, os y serão iguais. Então, vamos lá. F de 0 é quando o x é 0. Quando o x é 0 e quando o x é 4, os resultados terão que ser iguais. Vamos analisar. Quando o x é 0, veja que o x à direita é positivo, o x à esquerda é negativo, o x no meio é o x0. Veja que o gráfico passa aqui no y3. Então, o f de 0 é 3. Vou deixar anotado ali para a gente comparar no final. Agora, quando o x é 4, então vamos olhar lá. Quando o x é 4, observe o que acontece. Quando o x é 4, o y não está nem em cima, nem embaixo. O y está exatamente aqui no meio. Então, o f de 4 é 0. Veja que os resultados são diferentes. Então, o f de 0 não é igual ao f de 4. Portanto, essa alternativa também é falsa. Vou colocar um f lá. F de 5 é igual a 4. Então, vamos lá. F de 5 é igual a 4. Já sei que f de x é y. Então, quando x é 5, o y será 4. Vamos analisar. Veja aqui. O x5 está mais ou menos aqui onde está apontado pela seta vermelha. Então, eu vou prolongar para me encontrar aqui o ponto que tem valor de y, certo? Então, veja aqui. Nós sabemos que toda função do segundo grau tem um eixo de simetria que divide a parábola em duas partes simétricas. Então, se a gente prolongar aqui, nós vamos observar aqui para o lado de cá, é espelhado a mesma coisa para o lado de cá. Então, aqui, quando x é 5, o y será 3. Observe que do 1 para o 0 voltou uma unidade e encontra o x no 3. Do 4 para o 5, andou uma unidade, então encontra o y no mesmo ponto que é 3. Então, eu posso garantir que o f de 5 é 3. Portanto, não é 4. Então, a alternativa falsa mais uma vez. Resta apenas a última para a gente analisar, que é o xv. XV é o x do vértice. O vértice fica localizado aqui, né?
Nós temos o eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes simétricas, e aqui eu tenho o vértice. E esse vértice ele tem um XV e um YV, mas nós vamos falar apenas do XV. O XV é isso aqui onde está apontado pela seta. Observe que o XV está exatamente na metade entre o 1 e o 4. Então, eu posso fazer 1 mais 4 dividido por 2. 1 mais 4, 5, dividido por 2, 5 meios. 5 sobre 2 dá 2,5. Então, XV realmente é 2,5. Alternativa verdadeira. Agora, eu posso marcar. 3 são falsas e uma é verdadeira. Então, apenas uma é verdadeira. Um vendedor tem um salário fixo de R$ 400 e uma comissão de 5% sobre o total de X reais de suas vendas no mês. Seu salário mensal em reais pode ser expresso por... Então, essa é uma questão bem simples. O salário dele é de R$ 400 fixos, mais 5% sobre o total de X reais de suas vendas no mês. Então, mais 5% de X. Então, vai ser 400 mais 5 dividido por 100 é 0,05. X é o total de vendas no mês em reais. Então, a alternativa correta, letra E. Próxima questão número 4. Para celebrar uma festa, o centro acadêmico de uma faculdade escolhe entre dois lugares cujos preços são: Salão A, R$ 1.000, mais R$ 5 por pessoa. Salão B, R$ 200, mais R$ 10 por pessoa. A capacidade máxima de ambos os lugares é de 300 pessoas. O centro não tem ainda o número de pessoas que irá à festa. Qual o número máximo de pessoas para que o valor pago ao salão B seja menor que o valor pago ao salão A? E aí eu tenho várias alternativas. Então vamos analisar. Salão A, R$ 1.000 mais R$ 5 por pessoa. E o salão B, R$ 200 mais R$ 10 por pessoas. Como eu não sei o número de pessoas na festa, então eu vou chamar de X. Veja que o valor pago ao salão B, qual é o valor pago ao salão B? R$ 200 mais R$ 10 por pessoa. Como o número de pessoas é X, então 10 vezes X. Tem que ser menor que o valor pago ao salão A. Então vai ser menor. Qual é o valor pago ao salão A? R$ 1.000 mais R$ 5 por pessoa. Como o número de pessoas é X, então R$ 1.000 mais 5x. Então, uma inequação do primeiro grau. Vamos resolver. Letras para um lado, números para o outro. 10x menos 5x menor que 1.000 menos 200. 5x menor que 800. Desce o 5. X é menor que 800 dividido por 5. X tem que ser menor que 160. Vamos lembrar que X é o número de pessoas na festa. Então, o X tem que ser menor que 160. Portanto, tem que ser um número inteiro. Sabendo que X é um número menor que 160, qual é o número máximo de pessoas para que o valor pago ao salão B seja menor que o valor pago ao salão A? 159. Né? Tem que ser qualquer número menor que 160. O número máximo permitido, nesse caso, 159. Alternativa A. Questão número 5. Em uma empresa aérea, o preço da passagem depende da quantidade de assentos vazios no voo. Dessa forma, o preço da passagem é composto por um valor fixo de R$ 300, acrescido de um valor variável de R$ 40 por cada assento vazio no voo. No dia em que o valor da passagem foi de R$ 2.700, porque o avião decolou com metade dos assentos vazios, qual era a capacidade máxima de passageiros comportada por esse avião? 30? 60? 100? 120? 150? O preço da passagem é composto por um valor fixo de R$ 300, acrescido de um valor variável de R$ 40 por cada assento vazio no voo.
Então, o preço da passagem é 300 mais 40x. Lembrando que x é o número de assentos vazios no voo. O valor da passagem foi de R$ 2.700. Então, eu vou colocar que o preço da passagem é R$ 2.700. Isso aconteceu no dia em que o avião decolou com metade dos assentos vazios, já que o preço varia dependendo do número de assentos vazios no voo. Nós iremos resolver jogando letras para um lado e números para o outro. 40x é igual a 2.700 menos 300. Esse 300 era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. 40x é igual a 2.400. Desce 40, x é igual a 2.400 dividido por 40. X é igual a 60. Veja que x é o número de assentos vazios. E que nesse dia o avião decolou com metade dos assentos vazios. Então, a pergunta é: qual era a capacidade máxima de passageiros comportadas por esse avião? Bom, se a metade dos assentos estava vazio, e essa metade de assentos vazios foi chamada de X, e X é 60, então a capacidade máxima do avião é o dobro, é 120. Alternativa D. Número 6. Para produzir um objeto, um artesão gasta R$ 1,20 por unidade. Além disso, ele tem uma despesa fixa de R$ 123,50, independentemente da quantidade de objetos produzidos. O preço de venda é R$ 2,50 por unidade. O número mínimo de objetos que o artesão deve vender para que recupere o capital empregado na produção deles é. Então, vamos analisar. O preço de venda ele deve ser maior ou igual ao preço de custo, né? Para que ele não tenha prejuízo. O preço de venda tem que ser no mínimo igual, ou melhor ainda, né? Ou maior do que o preço de custo, para que ele não tenha prejuízo. O preço de venda é R$ 2,50 por unidade. Como eu não sei quantas unidades ele vai vender, nós vamos chamar de X. Então, o preço de venda, R$ 2,50x. Tem que ser maior ou igual que o preço de custo. Veja que o preço de custo é R$ 1,20 por unidade, mais aquela despesa fixa de R$ 123,50. Então, 1,2x mais R$ 123,50. Pronto, agora nós temos uma inequação do primeiro grau. Letras para um lado e números para o outro. 2,50 menos 1,2x maior ou igual que 123,50. 1,3x maior ou igual que 123,50. Vamos descer 1,3. X é maior ou igual que 123,50 dividido por 1,3. X tem que ser maior ou igual a 95. Portanto, ele tem que produzir e vender, né? O número mínimo de objetos que o artesão deve vender tem que ser um número maior ou igual a 95. Portanto, opção correta, 95. Lembrando que se ele vender 95, ele vai ter exatamente a mesma quantidade que ele gastou em dinheiro, ou seja, vai recuperar o capital empregado. E se ele vender mais, ele vai ter lucro. Então, o número mínimo, 95, letra C. Chegamos ao final da correção da nossa atividade. Bons estudos e até a nossa próxima aula.